Era para ser só mais uma tarde tranquila na fazenda. O sol descia devagar no horizonte, pintando tudo com aquele tom alaranjado que só o sertão conhece. Eu estava perto do curral, ajeitando uma cerca velha, quando ouvi aquilo pela primeira vez. Silvério. A voz saiu baixa, como se tivesse sido soprada pelo vento, mas firme o suficiente para me fazer congelar com o alicate na mão. Olhei para os lados. Nada. Só o pasto calado, os bois comendo devagar, e o velho poço seco lá no fundo, perto da árvore retorcida. Dei um passo, tentando convencer a mim mesmo que era coisa da minha cabeça. Mas aí ouvi de novo. Silvério. Mais arrastado, mais perto. Não era grito, não era pedido. Era como se a própria terra tivesse falado meu nome. Na hora, senti um calafrio descer pelas costas, mesmo com o calor do fim de tarde. A sensação era clara. Alguém, ou alguma coisa, estava me chamando. E vinha do poço. Aquele poço, desde que eu era menino, ele carregava um tipo de silêncio que não era normal. Um silêncio pesado, que fazia a gente andar mais depressa quando passava por perto, como se os pés soubessem que aquele lugar não queria visita. Fica ali no fundo da propriedade, meio escondido entre as moitas, uma árvore torta, daquelas que parecem ter crescido contra a vontade da própria terra. Meu pai contava que ele já tinha sido o principal poço da fazenda, muitos anos atrás, antes da gente nascer. Foi dele que tiraram água para batizar gado, regar plantação, salvar bezerro doente. Mas teve um dia que tudo mudou. Diziam que um homem, um antigo funcionário que ninguém mais citava pelo nome, morreu ali dentro. Ninguém sabe se caiu ou se pulou, mas o que corriam em cochicho era que o corpo ficou dias desaparecido, e quando tiraram, os olhos estavam abertos, mesmo debaixo da água parada. A partir desse dia, tamparam o poço com uma tampa de concreto, fizeram promessa na igreja e nunca mais ninguém foi lá. Nem para limpeza, nem para oração. O poço virou um buraco de esquecimento, e quem se lembrava, fingia que não. Cresci ouvindo esse pedaço da história pela metade, e mesmo sem entender tudo, aprendi como todo mundo. A gente não mexe com o que já está enterrado. Depois que meu pai morreu, fiquei responsável pela fazenda. E confesso que nunca me preocupei com o poço. Ele estava lá, trancado, longe da sede, rodeado por mato, e parecia adormecido como sempre. Até que as coisas começaram a ficar estranhas. Pequenas coisas, no início. O gado, por exemplo, parou de se aproximar daquele lado do pasto. Podia ter capim verde, água limpa, sombra boa. Eles evitavam como se tivesse fogo no chão. Os cachorros também começaram a latir à toa, sempre de madrugada, sempre na mesma direção. E não era latido de defesa, era daqueles uivos baixos, como se estivessem chorando. Um deles, o mais velho, o Marruá, ficou doente do nada, tremendo e olhando fixo para o escuro por horas. Foi aí que comecei a sentir um peso no ar. Lá pelas 6 da tarde, bem na hora em que o sol começa a cair e a sombra da árvore torta cresce na direção da sede, eu passava perto do poço para conferir o pasto e sentia o tempo mudar. Parava o vento. O som do mato sumia. Nada de cigarra, grilo, passarinho. Só aquele silêncio denso, como se o mundo prendesse a respiração quando eu chegava perto. Uma vez, juro, vi o balde de fel que sempre esteve lá em cima balançar, mesmo sem vento. Fiquei parado uns segundos, esperando o coração acalmar, tentando acreditar que era só coincidência. Mas, no fundo, eu sabia. Alguma coisa ali tinha acordado. A água do bebedouro dos bois também começou a sair diferente. Turva, escura, às vezes com cheiro forte. Chamamos encanador, limpamos os canos, trocamos bomba. Nada resolvia. Quando fui puxar água direto da caixa que vinha do poço novo, que não passava nem perto do antigo, ela saiu normal. Mas bastava circular pela fazenda que voltava a enturvar. E isso só me deixava mais inquieto. Era como se a própria terra tivesse contaminada. Como se algo estivesse voltando, espalhando seu rastro pela água, pelos bichos, pelo som da noite. Naquela época, eu ainda não tinha contado para ninguém que ouvi. Nem minha mulher, nem os peões, nem o padre. Guardei aquilo como quem guarda um pressentimento ruim, sem querer dar forma pro medo. Mas cada dia que passava, a voz voltava, baixa, sussurrada, sempre dizendo meu nome, como um chamado antigo. E o pior
Era que ela me soava familiar, como se alguém que eu devia reconhecer, lá do fundo da infância, estivesse tentando me alcançar. Foi quando comecei a ter os sonhos. E aí, tudo começou a desmoronar. A primeira vez que sonhei com o poço foi numa madrugada abafada, daquelas em que o vento parece preso e o ar pesa sobre o peito. Lembro que deitei cansado, o corpo moído de trabalhar e a cabeça ainda ruminando o chamado que tinha escutado pela terceira vez naquela semana. Apaguei rápido, mas o que vi quando fechei os olhos parecia mais real do que a própria luz do dia. Sonhei que estava em pé, sozinho, bem em frente ao poço. A tampa de concreto tinha sumido e o buraco estava aberto, escancarado como uma ferida antiga. O céu estava preto, sem estrela, e o único som que ouvia era da minha própria respiração, pesada, irregular. Olhei para dentro do poço e o que vi não era água. Era escuridão sólida, como se o fundo tivesse sido engolido por algo que não era deste mundo. Aos poucos, do meio da escuridão, começou a surgir um som. Primeiro um eco distante, parecido com água pingando. Depois, um choro abafado. Um choro de criança, mas fraco, como se estivesse sendo sufocado por camadas de terra. Meus pés estavam colados no chão. Eu tentava me mexer, sair dali, correr, mas meu corpo não respondia. O choro aumentava, virava lamento, depois um grito. Um grito desesperado que parecia vir de 1000 vozes ao mesmo tempo, todas do fundo da terra. E então, no meio daquele pavor, ouvi de novo, Silvério. Mas dessa vez, a voz não era sussurrada. Era gritada, carregada de dor, de cobrança, de raiva. Acordei suando, encharcado, com o coração disparado e o corpo tremendo. Eram 3h33 da madrugada. 3, 3, 3, como se fosse um código. Levantei, fui até a varanda, sentei na cadeira e fiquei olhando para o escuro, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Será que era só estresse, alguma memória reprimida, ou aquilo era um aviso? Na noite seguinte, o pesadelo voltou. Dessa vez, sonhei que estava andando por dentro da casa velha da fazenda, uma parte que ninguém usava mais. As portas rangiam e o chão parecia gemer sob meus passos. De repente, tudo ficava escuro e eu ouvia o som do balde do poço rangendo, sendo puxado. Quando eu abria a porta dos fundos, lá estava o poço, mais uma vez destampado. Só que agora, alguém me esperava em pé ao lado dele. Era uma criança, um menino de uns 9 anos, rosto sujo, olhos fundos. Não dizia nada, só apontava para dentro do poço. E então, a terra começava a tremer. Acordei de novo. 3h33, exatamente o mesmo horário. Fui beber água. Tentei me convencer de que era só coincidência. Mas o que me quebrou de vez foi o que aconteceu ao amanhecer. Quando saí para alimentar o gado, passei perto do poço, ainda sem coragem de chegar muito perto, e vi algo que me fez parar. Marcas pequenas no chão. Pegadas. De criança. Como se alguém tivesse andado descalço ali durante a noite. A terra ainda úmida, o formato bem visível. Só que não havia criança nenhuma naquela fazenda. E as pegadas iam só até a beirada do poço. Depois, nada. Nenhuma volta. Nenhuma saída. Fiquei ali parado, olhando aquilo, o coração disparando. Não podia ser real. Eu lavei o rosto, voltei, fui ver de novo. Ainda estavam lá. Como se alguém quisesse me mostrar que o que eu via nos sonhos não era só sonho. Na terceira noite, o sonho mudou. Dessa vez, eu estava dentro do poço. Não sabia como tinha caído ali, mas estava submerso, preso, lutando para respirar. As paredes estavam vivas, como se me apertassem. E no fundo, eu via um rosto. Não um rosto qualquer. Era meu pai. Mais jovem. Muito jovem. Chorando. Sussurrando coisas que eu não entendia. Até que a imagem dele se partiu. E a voz voltou a me chamar. Silvério, você precisa lembrar. Foi aí que entendi. Aquilo que me chamava do poço não queria me machucar. Queria me fazer lembrar. Mas lembrar de quê? O que tinha sido apagado da minha história? E por que agora, justo agora, isso tudo estava voltando? A resposta viria logo. Mas antes, eu ia ter que encarar o poço com os olhos abertos e ouvir o que ele tinha para dizer.
Aquela manhã chegou pesada. O céu, mesmo sem nuvem, parecia nublado. O cheiro do café não subia como antes, e nem os galos cantaram direito. Eu já estava com os olhos fundos, a cabeça latejando e o peito cheio de pressentimento. O peso dos sonhos, das pegadas, do silêncio da fazenda me empurrava para uma única conclusão. Era hora de encarar o poço. Não dava mais para adiar, não dava mais para fingir que era tudo coisa da minha cabeça. Algo me chamava, algo me esperava. Coloquei a camisa de flanela, aquela velha que usei no enterro do meu pai. Calcei as botas, peguei o chapéu e enchi o cantil. Enquanto a chaleira apitava, fui até o armário, peguei o lampião que estava guardado desde que a luz elétrica chegou por lá. Enchi de querosene. Não sabia se ia precisar dele, mas o escuro que eu sentia dentro do peito me dizia que sim. Antes de sair, olhei no espelho da sala. Me vi cansado, com medo, mas com uma certeza que só quem vive no mato entende. Quando a terra chama, a gente não ignora. Montei o cavalo devagar. Não quis avisar ninguém, nem peão, nem vizinho, nem minha mulher, que andava estranhando meu silêncio, minhas olheiras e meus sustos de madrugada. Eu precisava ir sozinho. Era como se fosse um acerto entre mim e aquela voz. Um acerto antigo. A trilha até o poço parecia mais comprida do que nunca. Cada passo do cavalo levantava um pouco de poeira, mas não espantava o ar pesado. Quando cheguei perto da árvore torta, ele empacou. Parou seco. Bufou. Não quis ir mais. Desmontei e fui a pé. E conforme me aproximava, tudo em volta parecia congelar. O vento parou. Os grilos calaram. O mundo ficou em suspenso. O poço estava ali, do mesmo jeito de sempre. Mas algo estava diferente. A tampa de concreto, que eu sabia estar rachada e coberta de limo, estava limpa. Cheguei devagar. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som dele dentro da cabeça. Cada passo era como se o chão quisesse ceder. Me aproximei da borda. E foi aí que vi o balde. Aquele balde velho, enferrujado, que não se mexia há anos, estava pendurado, esticado, apontado para cima, como se alguém tivesse acabado de puxar. O frio na barriga virou gelo. Meus pés vacilaram, mas não corri. Não dessa vez. Respirei fundo, acendi o lampião e me debrucei sobre a borda do poço. O escuro era tão denso que parecia vivo. Uma escuridão úmida, quase sólida. O som que subia era abafado, como se o tempo ali embaixo passasse diferente. Fiquei escutando. Nada. Até que, Silvério. A voz explodiu dentro do meu peito. Não nos ouvidos. Dentro. Como se minha alma reconhecesse aquilo. E então, o balde começou a descer sozinho. Fiquei parado, vendo o ferro render, a corda girar devagar. Lá no fundo, alguma coisa se mexia. Algo me esperava. E mesmo com todo o medo, não consegui me afastar. Era como se minha vida inteira tivesse me levado para aquele momento. O lampião na minha mão tremia. As chamas balançavam, mesmo sem vento. Foi quando vi duas mãos pequenas surgirem lá embaixo, brancas, finas, como as de uma criança. Elas seguravam a beirada interna do poço, como quem vai subir. E então, por um instante, uma cabeça apareceu. Mas não era uma criança qualquer. Era um rosto que eu já tinha visto, num retrato antigo, num canto da memória. E eu soube ali, naquele segundo, que aquilo que me chamava era sangue do meu sangue. Meu corpo travou, os olhos marejaram. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o rosto olhou para mim e sussurrou: "Você esqueceu de mim." Foi aí que tudo ficou branco. Um clarão, como se o dia tivesse explodido em silêncio. E quando eu abri os olhos de novo, o balde estava vazio, o poço mudo, e a tampa fechada. Mas dentro de mim, nada mais era o mesmo. Porque agora eu sabia. O que estava lá não era só uma assombração. Era uma história enterrada viva. E ela tinha voltado para ser contada. Eu tentei dormir naquela noite, mas o travesseiro parecia pedra. O colchão, duro como o chão batido. Fechava os olhos e via de novo aquele rosto emergindo da escuridão do poço. Um rosto jovem, sim, mas com uma dor antiga estampada nos olhos. Aqueles olhos não me pediam socorro. Eles me acusavam, me chamavam.
Me culpavam por um esquecimento que eu nem sabia que carregava. A voz ainda ecoava na minha cabeça: "Você esqueceu de mim." E aquilo me doía mais que qualquer grito. Porque, no fundo, eu sabia que era verdade. Na manhã seguinte, não falei com ninguém. Caminhei pela fazenda com o corpo presente, mas a alma estava presa lá no fundo daquele poço. A sensação era como se eu tivesse deixado parte de mim ali dentro, olhando para aqueles olhos. E quanto mais o tempo passava, mais imagens vinham à minha mente. Lembranças soltas, fragmentos, cheiros, risos infantis, uma velha fotografia, um cheiro de sabão de coco e poeira, e uma sensação pesada no peito, como se uma história inteira tivesse sido arrancada da minha memória. No terceiro dia, decidi voltar. O corpo foi sozinho, como se eu não tivesse escolha. Levei o lampião de novo. Só que dessa vez eu fui preparado. Antes de sair, tirei de dentro de uma caixa antiga da minha mãe uma foto envelhecida, dobrada no meio. Nela, o menino e eu, com mais ou menos 5 anos. Eu lembrava de mim, mas nunca consegui lembrar quem era o outro. Sempre pensei que fosse um vizinho, um primo distante. Mas agora, meu peito dizia outra coisa. Ao chegar no poço, não havia vento, não havia som. Só o balde, esticado para cima, como se tivesse sido deixado ali, esperando. Acendi o lampião, segurei firme a foto e falei em voz alta: "Quem é você?" Silêncio. "Eu sei que você está aí. Me diz quem você é." O vento soprou devagar. O lampião oscilou, e do fundo do poço uma sombra subiu pelas paredes. Não era física. Era como uma presença que gelava o ar. E então, os olhos apareceram. Os mesmos olhos. Mas dessa vez, havia lágrimas. A figura subiu mais um pouco. Agora, eu conseguia ver o rosto inteiro. Era o menino da foto. O mesmo cabelo, a mesma cicatriz na sobrancelha direita. A roupa suja, o rosto empoeirado. Ele olhou para mim e sussurrou: "Você prometeu que ia me buscar." Naquele momento, senti o chão sumir debaixo dos pés. A lembrança explodiu na minha cabeça como uma enxurrada. Sim, ele era meu irmão gêmeo. E então tudo fez sentido. Os sonhos, a voz, o chamado. Era ele, meu irmão que desapareceu quando tínhamos 5 anos. Eu sempre achei que ele tinha fugido. A história contada pela família era cheia de furos, remendada, abafada. Minha mãe chorava escondido. Meu pai dizia que era coisa que a gente não fala mais. E com o tempo, as lembranças foram ficando fracas. Mas ali, de frente para aquele rosto, tudo voltou. Lembrei da tarde em que a gente brincava perto do poço, de como ele insistiu para jogar a pedra dentro, de como eu fui buscar a bola e, quando voltei, ele não estava mais lá, só a tampa aberta. Na época, disseram que ele tinha sumido no mato, que podia ter se perdido. Mas eu sabia, eu sempre soube. Só que minha cabeça, para não sofrer, apagou. E agora ele estava ali, me olhando, esperando, preso. Eu não consegui sair, ele disse. Mas agora que você lembra, talvez eu consiga. As lágrimas escorriam dos meus olhos. A voz falhava. Tentei tocar o balde, descer, fazer algo. Mas ele ergueu a mão e disse: "Não é você que tem que me buscar. É você que tem que me contar." E antes que eu perguntasse o que aquilo significava, ele desapareceu. A sombra desceu. O balde parou. E o poço se calou de novo. Mas dentro de mim, um novo barulho havia nascido. O som da memória. E com ele, um peso. Um dever. Porque agora eu sabia da verdade. E sabia que guardar o silêncio era o que prendia meu irmão lá dentro. A única maneira de libertar ele era contando tudo. Era contando essa história. Nos dias que se seguiram, não consegui mais fingir que a vida era a mesma. O gado seguia comendo, o sol ainda nascia no mesmo lugar e a fazenda se mantinha em pé, mas tudo parecia estar coberto por uma névoa. Uma névoa de lembranças, de verdades enterradas, de uma ausência que agora gritava o tempo todo dentro de mim. A voz que antes sussurrava no silêncio passou a ecoar nos momentos mais improváveis, ao lavar o rosto, ao escutar o vento no curral, ao pisar nas tábuas velhas da varanda. Era como se tudo ao meu redor estivesse pedindo a mesma coisa: fale, conte, lembre, libere.
E eu tentei ignorar, tentei silenciar, mas era impossível. Porque quando você reconhece a alma de alguém que compartilhou seu sangue, sua infância, e o esquecimento transformou em assombração, o silêncio vira traição. E foi nesse estado de espírito que resolvi vasculhar o passado com as próprias mãos. Comecei pelas coisas da minha mãe. Uma caixa de madeira escondida embaixo do armário da casa velha. Dentro dela, além de retratos antigos e cartas de parentes, encontrei um caderninho de anotações com capa de couro, meio desbotada, com o nome dela escrito a lápis, Teresa. Naquele caderno estavam relatos que ninguém jamais me contou. Pequenas anotações, rabiscos, desabafos. E entre eles, datas que coincidiam com o desaparecimento do meu irmão. Um trecho me gelou a espinha. O menino tem sonhado de novo com a beirada do poço. Diz que houve risos lá dentro. Silvério também ouviu. Mas ele não lembra. Está bloqueado. Não posso falar nada. O pai não deixaria. Mas meu coração sabe. Alguém está lá embaixo. Alguém nunca saiu. Parei a leitura com a mão tremendo. Voltei a reler. Aquilo era prova. Prova de que minha mãe sabia. Que ela escutava o que hoje eu escutava. Que talvez ela também tivesse ouvido a mesma voz, a voz do meu irmão. Só que por algum motivo ela nunca contou. Talvez por medo, por vergonha, ou por acreditar que ninguém acreditaria. Talvez, como eu, ela tenha tentado apagar tudo. E esse apagamento virou maldição. Nos dias seguintes, comecei a conversar com o padre da cidade. Um homem simples, antigo amigo da família, que já sabia dos causos estranhos da região. Quando contei o que estava acontecendo, ele não duvidou. Pelo contrário, abaixou os olhos, fez o sinal da cruz e disse: há lugares que guardam mais do que lembrança. O poço pode ser um desses. Foi ele quem me falou de um antigo rito de libertação, um jeito simbólico de dar voz aos esquecidos, de libertar almas que foram presas pelo silêncio, pela culpa ou pela injustiça. Mas, para isso, era preciso uma coisa: contar a história, dar nome, dar rosto, fazer com que o mundo soubesse que aquele que foi apagado existiu, viveu, sofreu, foi amado e foi esquecido injustamente. Foi ali, sentado no banco da igreja, que tudo se encaixou. Meu irmão não queria vingança. Não queria me assustar. Ele queria memória. Queria que eu quebrasse o ciclo. Queria que eu lembrasse e que contasse tudo. Voltei para a fazenda decidido. Peguei o caderno da minha mãe, a foto antiga, e me sentei debaixo da árvore retorcida perto do poço. Pela primeira vez, sem medo. Pela primeira vez, com coragem. Olhei para aquela tampa de concreto e disse: você não está esquecido. Eu lembro. Eu sei quem você é. Eu sou seu irmão. E eu vou contar sua história, para todo mundo ouvir. Naquele momento, o vento soprou. Forte, a árvore rangeu. As folhas se espalharam. E o balde, que sempre estava parado, girou sozinho uma última vez. Como um aceno. Como um agradecimento. Naquela noite, o silêncio voltou. Mas era outro silêncio. Não o pesado, abafado, assombrado. Era um silêncio de paz, de missão cumprida. Porque agora eu sabia quem estava chamando. E por quê? E o mais importante, ele sabia que, enfim, eu estava ouvindo. Depois daquele dia, depois que o vento soprou forte e o balde girou pela última vez, a fazenda voltou a respirar. Mas eu não. Quem me visse de longe, talvez dissesse que nada tinha mudado. Eu ainda acordava cedo, ainda cuidava do gado, ainda percorria a trilha entre a sede e o curral com o chapéu encobrindo o rosto e o cantil pendurado na cintura. Só que quem olhasse nos meus olhos, veria que algo em mim tinha sido arrancado do fundo, puxado com força da lama escura da memória. E, no lugar, ficou um vazio novo, um espaço sagrado, onde agora vivia uma verdade que não podia mais ser esquecida. A primeira coisa que fiz foi mandar erguer uma cruz de madeira ao lado do poço. Simples, feita com galhos de uma árvore caída, pregada com mãos trêmulas, com lágrimas nos olhos. Uma cruz sem nome, mas cheia de sentido. Era um gesto simbólico, como quem sela um acordo entre o visível e o invisível. Como quem marca o chão para que as próximas gerações saibam: aqui houve dor,
Aqui houve esquecimento, mas agora, a lembrança. Os peões começaram a perceber minha mudança. Diziam que eu estava mais calado que o normal, que meus olhos não focavam direito quando conversava, que às vezes eu ria sozinho. Em outros momentos, me viam parado, em pé, na varanda da casa velha, olhando para o fundo do pasto, para a direção do poço, como quem espera alguém voltar. Teve um deles que perguntou se eu estava bem. Balancei a cabeça. Disse que sim. Mas por dentro, a resposta era outra. Eu sabia que jamais voltaria a ser quem fui. Porque quando se encontra um morto que te chama pelo nome, o silêncio nunca mais tem o mesmo som. As noites voltaram a ser longas. Só que agora, os sonhos mudaram. Não eram mais pesadelos. Não havia mais gritos, nem rostos submersos, nem vozes abafadas. Agora eu via meu irmão correndo pelo campo, descalço, com um sorriso no rosto e os cabelos voando com o vento. Às vezes ele me olhava, às vezes só corria. Mas em todas as vezes eu sentia que ele estava livre, que aquela prisão de concreto, de esquecimento e de dor tinha se rompido. E isso me dava um tipo de paz que eu não sabia que existia. Mas junto dessa paz veio uma responsabilidade, um chamado maior. Eu comecei a sentir que minha missão não era só cuidar da terra, do gado e da cerca. Minha missão era contar. Era dar voz para essas histórias que o mato guarda, que o vento carrega, que o silêncio abafa. Porque o interior, esse chão batido, essa poeira vermelha, essa solidão sonora, está cheio de histórias que ninguém quis ouvir. Cheio de almas que ficaram presas entre a lembrança e o esquecimento. E se eu pude libertar meu irmão, quantos mais não estão esperando alguém que escute? Foi por isso que comecei a escrever, com caneta no caderno e a alma aberta. Escrevi sobre o poço, sobre a foto, sobre os olhos no escuro. E, principalmente, sobre o que acontece quando a gente olha para aquilo que foi deixado para trás. Quando a gente tem coragem de escutar o que dói, de lembrar o que foi escondido, de dar nome ao que foi esquecido. Hoje, toda vez que passo perto do poço, sinto o arrepio leve, mas não é de medo. É como se fosse um abraço vindo do fundo da terra. Um lembrete de que ali, naquele buraco seco, algo muito maior do que a água ficou enterrado. Ficou uma parte da minha vida. Uma parte que agora, enfim, respira. E mesmo que os outros digam que é só história, mesmo que ninguém acredite, eu sei o que vivi, e eu vou continuar contando, porque a voz do meu irmão pode ter se calado, mas agora ela vive em mim. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, da revelação, do reencontro e da promessa cumprida, a fazenda nunca voltou ao que era antes. O lugar ainda existe, sim, com sua terra seca, seus bois pastando sob o sol quente, as galinhas ciscando no terreiro e o cheiro de café no fogão a lenha pela manhã. Mas há algo no ar, algo invisível aos olhos de quem chega de fora, mas que pulsa no peito de quem vive ali. A presença de algo que não se vê, mas que se sente. Como se os ventos que correm pelos pastos agora soprassem memórias, como se os galhos das árvores murmurassem histórias antigas, como se o chão guardasse cada passo que foi esquecido. O poço permanece ali, selado, com a cruz de madeira cravada firme ao lado, já escurecida pelo tempo e pelo orvalho da madrugada. Nenhum animal se aproxima mais daquele lugar. O gado ainda contorna aquela área instintivamente, e até os cães evitam a sombra da árvore torta. Mas, ao contrário de antes, esse afastamento não é mais de medo, é de respeito. É como se todos naquela fazenda soubessem, sem precisar dizer, que aquele canto virou sagrado. Mas os sinais não pararam. Pelo contrário, eles se tornaram mais sutis, mais frequentes. Certa noite, ao revisar o curral, vi uma vela acesa ao lado do poço, sozinha, queimando firme, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Fui até lá, e ao me aproximar, ela se apagou sozinha. Sem vento, sem sopro, só se apagou. Em outra madrugada, enquanto eu cochilava na cadeira de balanço, ouvi o som do balde rangendo de novo. Acordei assustado, corri para a janela. O poço estava quieto, o balde imóvel, mas o som ainda ecoava no fundo da minha cabeça. Minha mulher, que antes não entendia meu silêncio, começou a ouvir também. Disse que certa vez, ao estender roupa no varal, sentiu uma mão pequena tocar a dela. Quando olhou, não havia ninguém, mas o calor da mão ficou.
A filha do peão contou que viu um menino de calça curta e chapéu de palha brincando perto da porteira antiga. E a professora da escola rural, que mora ali perto, jurou que viu pegadas descalças perto do riacho, indo em direção à trilha que leva ao poço. Pegadas de criança. E sempre só indo, nunca voltando. Com o tempo, entendi que a história do meu irmão não era um ponto final. Era uma chave, uma abertura, um portal. Porque depois que essa verdade veio à tona, outras começaram a emergir também. Histórias que estavam caladas, sussurrando entre as frestas das janelas, escondidas sob o pó das fotos antigas, presas nas lembranças de gente que preferiu o silêncio por medo ou vergonha. Um vizinho veio me contar de uma mulher que desapareceu na plantação de milho nos anos 70 e que dizem que até hoje aparece entre as fileiras na época da colheita. Outro relatou ter ouvido um lamento vindo do galpão velho onde um vaqueiro morreu pisoteado, mas que às vezes, quando o sol bate certo, dá para ver sua sombra varrendo o chão. Um senhor de idade veio até mim só para dizer que, depois que contei minha história, ele também começou a sonhar com o irmão que perdeu na seca de 62. Sonhos que tinham cheiro de poeira, gosto de lágrima e o mesmo grito abafado. Você esqueceu de mim. A verdade é que o interior guarda mais do que plantações e rebanhos. Guarda a gente, guarda a história, guarda dores que nunca foram ditas. E agora que a minha voz se abriu para contar, outras vozes começaram a se levantar. A fazenda virou mais do que um pedaço de terra. Virou um campo de memória, de reconciliação, de cura. E eu sigo vivendo ali, cuidando da terra, do gado, das cercas, mas também das histórias. Porque agora eu entendi. Quando a gente escuta os mortos, os vivos aprendem a viver melhor. E enquanto houver um coração batendo por aqui, nenhuma alma será esquecida outra vez. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses meses, é que a terra do interior guarda mais do que se planta nela. Ela carrega lembrança, carrega segredo e, acima de tudo, carrega voz. Uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas que bate direto no coração, às vezes como sussurro, às vezes como grito abafado no escuro. Eu, que achava que conhecia cada pedaço da minha fazenda, descobri que ali havia um mundo inteiro enterrado, não só de raízes, mas de memórias, de presenças, de dores que ninguém nunca teve coragem de contar. No começo, eu achei que tudo era loucura da minha cabeça, que os sonhos com o poço, a criança sem sombra, as pegadas que vinham e nunca voltavam, eram fruto do cansaço. Mas quanto mais eu ignorava, mais forte aquilo se tornava. Era como se o invisível estivesse tentando me dizer: ei, olha para mim. Eu existi. Eu ainda existo. E quando eu finalmente parei, quando eu olhei de verdade, sem fugir, foi aí que tudo começou a mudar. A lembrança do meu irmão, que ficou apagada por tantos anos, não voltou como um filme bonito. Ela voltou como um trovão, como um tremor, como uma cobrança. Mas depois da dor, depois do medo, veio a paz. Veio a certeza de que, ao dar voz a ele, eu não só o libertei, eu me libertei também. Porque esquecer quem a gente foi a perder quem a gente é. E o interior, esse lugar onde tudo parece calmo por fora, guarda muitas histórias que ficaram soterradas no silêncio de gerações inteiras. Muita gente me pergunta: Silvério, depois disso tudo, você não teve mais medo? E eu respondo: o medo ficou, sim, mas ele mudou de lugar. Antes, ele vivia dentro do peito. Agora, ele vive como alerta, me lembrando de respeitar, de escutar, de não ignorar os sinais. Porque o mundo do campo, meu amigo, não é só boi, cerca e milho crescendo. É também espiritualidade. É também memória. É também presença. Aquelas velhas histórias que os antigos contavam ao redor do fogão, muitas vezes entre risos e cachaça, carregam verdades que a gente hoje tenta chamar de causo, só para não encarar que talvez sejam reais. Sabe, hoje eu vejo a vida com outros olhos. Eu escuto mais, observo mais. Dou atenção àqueles detalhes que antes passavam despercebidos. Um arrepio sem motivo, uma porta que rende sozinha, uma vela que insiste em apagar toda madrugada. E, principalmente, eu não julgo mais ninguém que vem até mim dizendo que viu, ouviu ou sentiu algo estranho. Porque eu fui esse alguém. E sei o quanto dói ser desacreditado quando a alma está implorando para ser ouvida.
Se você está ouvindo essa história agora e sente um nó na garganta, uma lembrança que não quer calar, um nome que vem à mente toda vez que fecha os olhos, escuta isso com carinho. Talvez não seja só imaginação. Talvez seja um chamado. Talvez, assim como eu, você tenha alguém do outro lado da memória pedindo para ser lembrado. E talvez contar essa história seja a única ponte entre o agora e o que foi esquecido. Porque se tem uma coisa que essa terra me ensinou, é que o invisível nunca desaparece. Ele só espera. Espera o momento certo. Espera alguém com coragem de escutar. Alguém com coragem de contar. E quando esse alguém aparece, tudo muda. Hoje, o poço segue fechado. Mas meu coração, não. Ele continua aberto para ouvir, para lembrar, para dar voz. Por quê? No fim das contas, a alma de um vaqueiro não vive só do que vê, ela vive do que sente. E o que eu senti ali, naquela terra, naquele silêncio, naquela noite em que o balde subiu sozinho, vai comigo até o fim dos meus dias. Agora que tudo foi dito, que cada lembrança foi contada com a dor e o peso que carrega, eu me volto para você que está ouvindo. Porque talvez, nesse momento, aí na sua casa, no seu quarto escuro, com o fone no ouvido ou deitado olhando para o teto, você esteja sentindo o mesmo que eu senti. Aquele arrepio que não é de frio. Aquele silêncio que parece gritar. Aquela sensação de que tem algo ou alguém querendo ser lembrado, querendo ser ouvido. Você já teve essa sensação de que alguém te observa mesmo quando está sozinho. Já acordou no meio da noite sentindo um cheiro familiar que não deveria estar ali. Já teve aquele sonho repetido, com o lugar da infância, com uma pessoa que já se foi, mas que volta com um olhar que diz mais do que 1000 palavras. Se sim, talvez essa história não seja só minha. Talvez ela seja sua também. Porque a verdade, meu amigo, é que o Brasil profundo, o nosso sertão, a nossa zona rural, guarda mais do que lendas de avó. Guarda traumas de gerações. E quando a gente abre espaço para contar, a gente abre caminho para curar. Eu precisei viver tudo isso, o medo, a culpa, o silêncio, o reencontro, para entender que contar não é só falar, é libertar. Libertar quem foi esquecido. Libertar quem ainda sofre. Libertar a nós mesmos. E agora, eu quero te perguntar, quem foi esquecido na sua história? Quem, na sua família, desapareceu sem explicação? Quem foi enterrado sem verdade? Qual história nunca foi contada porque doía demais lembrar? Talvez agora seja o momento de dar voz a isso. Talvez você seja a ponte entre o passado e a paz. E se você quiser, esse canal está aqui para ouvir. Nos comentários, nas mensagens, nas palavras escondidas entre linhas tortas. Compartilha. Conta seu caso. Traz sua lembrança. Transforma sua dor em memória viva. Porque enquanto houver alguém para contar, ninguém estará totalmente perdido. E eu, Silvério, o homem que viu o próprio irmão chamando do fundo de um poço esquecido, estarei aqui, pronto para ouvir, pronto para continuar escrevendo, pronto para dar voz a quem, por muito tempo, ficou calado. E se essa história mexeu com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilha esse vídeo. Manda para alguém da sua família. Quem sabe, ao ouvir essa história, outra voz também encontra o caminho de volta. Nos vemos na próxima história. E até lá, escute o silêncio. Às vezes, ele está dizendo muito mais do que parece.